começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Um beijo para todo o Brasil que sempre é tão carinhoso com a gente. Hoje nós trazemos simplesmente a mestra do patchwork no Brasil. No Brasil não, já deu aulas para fora, Ana? Fora do país? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Vou contar porque eu já vi alguns vídeos seus e pessoas do mundo todo te assistindo e rasgando elogios. Não, isso sim, a gente recebe bastante. É um prazer estar aqui. A gente tem recebido bastante e-mails, comentários de estrangeiros aí. Também, Mas gente. tem planos futuros, né? Olha o que essa mulher faz. Precisa dizer mais alguma coisa? Olha no patchwork, ela é imbatível. A Ana é uma mestra. Muito bem-vinda, querida. Que Prazer, felicidade Claudinha. recebê-la aqui. Conta que você vai ensinar hoje. Hoje nós temos 3 pessoas, porque eu, você e ela. E a máquina, um trio para que, ó, quem tá aí desanimado, levanta a mão fazer patchwork aqui com a gente. Uma boa máquina ajuda. Uma boa máquina ajuda, um bom programa ajuda bastante. E esses programas, eu falo que eles têm ajudado bastante, viu, Cláudia? A gente tem recebido retorno e eu tenho ficado muito feliz com isso, porque realmente tem muita gente que está deixando de tomar remédio. Graças a Tem Deus. muita gente que anda triste, que começou, sabe, mudou a vida. Então é muito legal. A gente está conversando isso hoje de manhã. A gente é passageira nessa vida, aqui nesse mundo, né? Então, é você fazer um pouquinho pro seu próximo. Não é demagogia isso, não. Eu acho que a gente passa a verdade. Então, se você tirar um tempinho, não custa nada. E olha, eles estão tanto pra gente. Então, a gente realmente faz com carinho. E o que eu propus hoje... A gente veio no mundo para isso mesmo, né? Não, eu acho que a gente não pode passar... Eu sempre falei isso na minha família. A gente não pode passar por esse mundo sem deixar alguma coisa. Ou uma palavra, você como apresentadora, você sempre tem uma palavra, a gente percebe que você sempre tem uma palavra de estímulo, de ajuda para o seu próximo. Então, eu como professora, o que eu posso fazer? Ensinar aquilo que eu sei. Então, eu tento passar da melhor forma possível. Então, pensando nisso, eu trouxe uma proposta onde as meninas podem fazer um patchwork bonito, podem utilizar a técnica em outras peças, em toalhas maiores, num jogo americano, num caminho de mesa. Pode comercializar, pode presentear agora no final do ano, né? Pode fazer esse jogo americano, como você está virando, dupla face. O forro dele eu coloquei num tom só. O forro dele eu coloquei num tom só, mas nada impede que a gente possa fazê-lo em 2 tons, fazer um outro trabalho quadriculado atrás. Para fazer, o que eu fiz? Eu coloquei o jogo americano numa medida de 50 por 40. Cada uma faz o tamanho que achar mais conveniente. 50 por 40 é uma medida... que eu acho que fica num tamanho bom para uma peça. Esse jogo americano, ele vai sair de cara 4 peças. Por quê? Porque eu vou colocar, ele chama empilha e corte. O que significa empilha e corte? Eu vou empilhar os tecidos e cortar, remontando novamente. Aqui eu estou com 4 folhas de tecido. Se eu colocar 6 folhas, eu vou ter 6 peças de jogo americano. Se eu colocar 8, eu vou ter 8 peças. Aqui eu fiz para uma mesa de 4 para 4 pessoas, Perfeito. né? Então eu coloquei 4 tecidos, coloquei 4 estampas diferentes, medidas 25 por 35. 25 por 35. 25 por 35. Nesse caso aqui, eu fiz ele com linhas ondulares, né? Fiz ele com a linha meio curva. Pode fazer também utilizando a régua. Nada impede que eu possa fazer o jogo americano utilizando a régua, cortar ele em linha reta. Se a pessoa não tem muita segurança, vai ficar com receio de fazer com linha curva, corta com a régua, utilizando a régua vai facilitar também. Perfeito. Mas vamos complicar um pouquinho, porque as meninas realmente estão fazendo e está ficando bem bonito e não é nada tão difícil que não possa fazer. Escolha 4 tecidos da estampa que ache mais interessante, tá? Que combinem entre si. Aqui no caso eu parti, sempre na hora de escolher tecido é interessante mostrar como que eu escolhi os tecidos. Eu parto sempre de uma estampa principal. No meu caso aqui eu peguei o floral. Então o que eu faço? Dentro do floral eu vou olhar a gama de cores que tem. Qualquer cor de tecido que tem nessa estampa, eu posso fazer que vai ficar uma combinação bonita. Posso inclusive pôr um amarelo que eu não usei. Posso pôr amarelo, posso marrom avermelhado, marrom mais escuro, o bege, o neutro, o cinza, os tons azulados. Então, quando você for escolher um tecido, sempre faça isso. Pegue um tecido principal e desse tecido principal você faça... Retire as cores. Retire as cores. Interessante que o amarelo está aqui no forro, né? É. Não deixa de estar. Eu acabei... Poderia estar na frente. Ana, aqui no caso eu tenho 4 tecidos. Se fossem 6, eu teria que ter também cada tecido de uma cor diferente.
Não necessariamente, você pode repetir. Posso repetir? Mas o interessante é que fosse as 6 diferentes. Ok. O interessante é que fosse as 6 diferentes. Mas que né? ideia boa que você deu. Pego o tecido estampado, pego as cores que há nesse tecido, nessa estampa. Porque a maior dificuldade Fica de bem legal. fazer patchwork, as meninas aprendem a técnica. A maior dificuldade que eu acho é fazer a combinação de cores, que elas ficam muito seguras. Por isso que elas copiam muito o que a gente faz. Porque elas têm receio que a combinação não fique boa. Então, aos poucos eu estou introduzindo, estou ensinando como combinar tecido. Porque isso é muito interessante. Então, a dica é, parta de um tecido principal. E do tecido principal. Se não souber fazer a combinação, olhe na auréola do tecido, que tem aquelas bolinhas. Qualquer cor que estiver na auréola, que tiver aquelas bolinhas, pode pôr na combinação. Que é auréola? Auréola é quando você compra o tecido, aqui meus tecidos estão cortados aqui. Quando você compra o tecido, vem a marca do tecido e vem toda a cor que foi utilizada naquele tecido. Umas bolinhas coloridas. Ela vem na lateral aqui do tecido. São tons que vão combinar. São todos os tons do tecido. Agora é o seguinte, antes da Ana continuar, vamos falar dessa moça lindona, que é um orgulho danado? Então, essa é a máquina, né? essa máquina ela tem vários pontos decorativos. Então aqui, em vez de costurar, se os meninos puderem mostrar, você pode trabalhar com ponto decorativo, olha. Você não precisa necessariamente costurar unindo uma peça na outra. Gente, a Vitrine do Artesanato está disponibilizando para todo o Brasil essa mocinha maravilhosa que é uma rainha e é um super custo-benefício para você fazer trabalhos lindíssimos. É a máquina de costura, totalmente computadorizada. Ela tem nada mais, nada menos do que 80 pontos decorativos. Depois a Ana, inclusive, vai mostrar alguns aqui pra gente, né, Ana? Com certeza. No tecido fica bem interessante também. A fonte alfanumérica, uma mesa extensora que facilita muito o seu trabalho, enfiador de linha automática, LCD, que é o indicador de pontos, com backlight, o que é muito bom, porque vai acabar iluminando o LCD com 1 ano de garantia. Deixa eu contar uma coisa bacana. Essa mocinha aqui, ela faz lindos trabalhos, né, Ana? Quilting e patchwork. Faz quilt, patchwork, costura reta, prega zíper, prega botão. Só falta falar. Só falta falar. Super custo-benefício. Olha, eu acho que ela até fala, porque ela é toda eletrônica, é só apertar o botãozinho. Tá conversando com o povo em casa. Maravilhosa. Vou contar uma coisa. Quando essas máquinas chegam, a gente tem um número no estoque meio limitadinho. Se não correr, depois ficam tudo lá. Cadê a máquina que acabou? Quando é que ela volta? Comadre, se fosse você, ligava correndo. Vai por mim. Você parcela a máquina, não vai pesar no seu bolso. Presente. Ligou, comprou, vai ganhar esse ferro que é muito legal, é um ferro 3 em 1, inclusive, gente, com a função steamer, onde você consegue passar na vertical. Tá bom demais? Fala a verdade. Telefone para todo o Brasil, ligação gratuita, 0800 380 2000, 0800 380 2000, para quem ligar de São Paulo ou do celular, 0 operadora 11 3382 2000. Aí no site também, né? vitrinedoartesanato.com.br. Pronto, Aninha. Então, o que nós vamos fazer? Se as meninas e os meninos, porque tem muito homem fazendo patchwork também, quiserem, você pode estabilizar esse tecido aqui com papel termocolante. Eu, no caso aqui, eu não coloquei papel termocolante, porque eu vou usar a cola spray. Mas se você na sua casa não tiver a cola spray e tem o termocolante, você pode colar o termocolante aqui atrás. Em todos os tecidos? Em todos os tecidos, tá? Eu já vou explicar o porquê. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou riscar uma linha livremente. Tá vendo? Vou riscar aqui, ó. Vou vir aqui e vou... Aleatoriamente eu venho e risco. E vou traçar uma aqui no centro. Tá? Você pode fazer uma mais estreita, uma mais larga, sem problema nenhum. Aí o que eu faço? Eu venho com o cortador. Se tiver receio de usar o cortador, pode usar uma tesoura. Às vezes tem uma senhora que vai estar com receio. Se não, pode usar uma tesoura que também não tem problema. Se não passar na linha certinho em cima, também não se preocupe, porque nós vamos usar a máquina com ponto decorativo e ele vai cobrir, não tem problema. O que eu estou fazendo? Eu estou cortando a minha peça todinha. Aí eu vou remontar, vou construir, eu estou desconstruindo o tecido para construí-lo novamente. Normalmente o patchwork é isso mesmo, a gente reconstrói. E por isso que ele faz bem para a alma. Porque a partir do momento que você pega um tecido de um todo, isso eu fui pesquisar com um psiquiatra, você parte de um todo, você desconstrói para construir. A partir do momento que você constrói, você começa a analisar fatos do seu cotidiano. É mesmo? Isso é muito interessante. Porque eu vejo quanto faz bem, né? Mas eu não sabia a razão. E ela me deu uma resposta que eu achei que é bem isso daí mesmo. Que bacana. Né? Sempre com aquele cortador
Estilete nem pensar. Estilete nem pensar, porque Tá. você vai estragar a sua placa. Ou o cortador ou a tesoura. Aqui, ó, a nossa bancada aqui não tem um espaço muito grande. Mas se você estiver na sua casa, você já pode montar os 4 jogos ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho todo ele facetado, todo ele cortado. Aí eu vou pegar uma manta forro bel, um tecido de forro, de 50 por 40. Vou riscar dentro um retângulo de 35 por 25, que é o tamanho exato desse meu tecido. Que vai dar uma moldura aqui, uma borda aqui de mais ou menos uns 8 centímetros em volta. Aí eu vou construir novamente o tecido. Então eu venho aqui, olha, peguei o meu primeiro tecido marrom. Eu não vou usar o segundo marrom, eu parto para minha segunda cor. Eu venho aqui, pego a segunda cor e vou construindo. Dessa parte aqui eu não vou pegar o azul, vou pegar o cinza. Venho aqui. Isso aqui não é uma manta acrílica. Não, é um forro bel, é um Forro feltro bel. grosso. Ok. É um feltro grosso, que ele é chamado. Se nossa cidade não tiver o forro bel, o que você pode fazer? Você pode pegar uma manta resinada. A manta acrílica eu não aconselho muito não, porque a manta acrílica, o que vai acontecer? Ela é áspera para fazer, ela vai ficar muito fofa, acho que não vai ficar interessante. Aliás, eu gosto da manta acrílica para fazer coisas assim, para bebê, colchas que ficam mais... Aí seria uma manta resinada. Uma manta resinada, R1 ou R2, que tem cola de um lado ou cola dos dois lados. Né? E aqui tá faltando o cinza. Você tá vendo? Eu construí novamente o tecido. E no caso, são 4 joguinhos americanos, você cortou 4 tecidos, cada um diferente do outro. Cada um vai ser diferente do Os outro. mesmos tecidos, mas a Isso. composição diferente. Aqui eu teria que ter outras 3 mantas, né? É que o nosso espaço aqui não vai dar, eu teria que ter outras 3 mantas para poder construir. Perfeito. Então, esse daqui eu vou reservar, depois eu vou fazer. Isso aqui vai ser um presente para minha filha, que chama Cláudia também. Eita! Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar, venho aqui, passo uma cola spray, venho aqui. Eu não vou espirrar aqui, porque eu tô no estúdio, mas a gente vai passar uma cola spray na manta e colar ele por cima, certo? Ou cola spray ou termocolante. O termocolante, se ele tivesse com papel, o tecido com termocolante, ao cortar, ele já teria cola aqui. Aí basta eu vir e grudar. Sem ser cola spray, tem alguma outra cola? Cola pano pode ser. Cola pano. Cola pano pode ser também. Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui, nesse caso aqui eu vou pôr um alfinete. Se você não tiver nada, usa alfinete. Não vai ser isso que vai deixar de fazer o trabalho, certo? Que nem aqui, ó, eu não coloquei nada. Vou colocar um alfinete para segurar. Se você tiver o spray, lógico, ele vai fixar um pouquinho melhor, vai te facilitar o seu trabalho. Só que eu já tenho peça adiantada aqui, então eu só vou demonstrar. Vão estar todas as peças já grudadas e coladas, certo? Aí o que eu faço? Aí eu vou para a máquina, vou escolher um ponto decorativo, e vou trabalhar nos pontos decorativos da máquina. O interessante é que a máquina, ela tem vários pontos, então eu posso brincar com esses pontos, eu posso vir e escolher diversos pontos. Então, no caso aqui, a máquina, eu vou pegar a dezena. Eu vou escolher aqui, olha, o ponto 18, o 19, olha, o ponto 19, que é esse ponto aqui. Então, ele é um 1, venho aqui, 1 e o 9. 19 é esse ponto aqui. Aí eu venho aqui. No caso aqui, se os meninos puderem mostrar a peça pronta, eu trabalhei com uma linha matizada. O que seria isso? Linha matizada é uma linha mesclada, que fica bem interessante. Aqui eu tô com uma linha de costura normal, tá? Uma linha de costurar, mas pode ser uma linha matizada. Vem, olha. Eu quis realmente colocar até com a linha... Aqui na máquina é o controlador de velocidade. Então, as meninas que não têm muita prática, pode deixar do meio pra cá. Ou, quem tem mais prática, pode colocar na velocidade máxima. Olha, ela vai com mais rapidez. Eu tô usando a própria linha de costura para mostrar que não é isso que você vai deixar de fazer. De repente, você acabou de comprar a máquina e não achou uma linha, porque elas às vezes vêm da gente, quer fazer exatamente igual. Não significa que não vai ficar bonito, ele fica interessante também. Olha, acho que já deu para mostrar, né? Olha. Perfeito.
Gente, Olha. cada ponto interessante que essa máquina tem, os meninos deram um close, vocês viram, né? É um Quer ponto mostrar? Olha, mais foi feito, transado que o se outro. vocês mostrarem, ó, foi feito, olha, tá vendo? Com um ponto bem simples, não peguei nenhum dos mais trabalhados. Como eu tenho um outro trabalhado aqui, eu vou mostrar aqui como que vai ficar. Porque essa técnica, nós temos duas dicas interessantes. É essa do empile e corte, e a da borda. O que eu aconselho fazer? Eu aconselho a bordar, a trabalhar, sem o tecido de forro. Pode olhar que o meu tecido de forro não está bordado. Perfeito. Eu vou trabalhar sem o tecido de forro. Depois que eu bordei, aí eu venho, colo o tecido escolhido por trás. Você pode fazer aqui, se eu emendar 4, se eu na minha cidade não tem muito tecido, corta 4 quadrados grandes, faz ele dupla face. Não precisa nem combinar as cores com o da frente. Você Entendi. pode, de repente, fazer um outro tom. Aqui puxou tudo pro azul e marrom. Eu poderia ter jogado um outro rosa e marrom. Aí eu teria um jogo de uma cor de um lado e de outro. Só um lembrete, quem viu a Ana trabalhando agora na máquina, vai ligando no 0800 380 2000. Gente, é um super custo-benefício. É a máquina de costura extremamente poderosa. Ela tem nada mais e nada menos do que 80 pontos decorativos, a fonte alfanumérica. A mesa extensora facilita a beça, não, Ana? Muito. Né? No caso, por exemplo, aqui que eu tô com um trabalho maior, se eu tenho a mesa extensora, ela fica interessante porque ela me apoia o trabalho. Entendi. Olha, então, imagina aqui, ó, trabalhando aqui, ó. A mesa extensora, põe lá pra você ver, olha. Quer ver, gente? Ó, vamos embora. Vamos, Valentim? Aqui Vem comigo. é ao vivo. Valentim, seu Valdemar. Até a o Claudinha povo- costurando, olha lá. Ó. Gente, aqui tudo. Aí vai que vai, porque tem Então, essa mesa ela apoia, ela extensora. tem o suporte, ela apoia, então facilita. E vai que vai, ó. Né? Se você tá uma manta, uma colcha, ajuda muito a mesa extensora. Ô, gente, ela também tem o cortador de linha, né? Aqui Automático. nessa É assim que lateral chama, aqui, não é isso? olha. Nessa lateral? Essa Bem lateralzinha legal. aqui, olha, eu uso bastante. Enfiador de linha automática, o LCD que indica os pontos com backlight, que é a iluminação do LCD, 1 ano de garantia e um baita custo-benefício, um baita preço parcelado para você. Tem que ligar correndo porque vai acabar. Quando essas máquinas chegam, elas acabam rapidamente. Em 1 semana não tem mais nada para a gente repor no estoque. Ligou, comprou, vai receber de presente um ferro 3 em 1, que é extremamente versátil, inclusive com a função steamer, para que você possa passar na vertical. Telefones para você ligar aí embaixo, 0800 380 2000. É uma ligação gratuita, vai ligar de celular ou de São Paulo capital, 0 operadora 11 3382 2000. E pelo site também, claro, você pode fazer a sua compra, www.vitrinedoartesanato.com.br. Diga, mestra! Então, bordei a peça todinha, eu venho e passo uma costura em volta dele, da peça, para prender, para segurar bem. Passei essa costura reta em volta todinho, aí eu reservo. Vou reservar e vou trabalhar com as bordas. Então, aqui eu tenho uma borda de 8 centímetros. Eu vou cortar o meu tecido o dobro dessa medida que você deixar de borda. Então, se você tem uma borda de 7, você tem que cortar a faixa de 14. E assim sucessivamente. Se é 8, tem que cortar de 16. Pelo comprimento e pela largura. Então, se eu tenho aqui 50 centímetros, eu vou cortar uma faixa de 50 por 16. Por que 16? Que é o dobro de 8. Ok. E aqui, se eu tenho 40, eu vou cortar ela de 40 por 16. 16. Cortei a faixa, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar as duas faixas, aqui eu tô no comprimento, tô na medida de 50, tô com a minha faixa comprida, olha, de 50 por 16. As duas faixas com a dobra não virado na sua barriga, virado para cima. Então, eu vou deixar as duas faixas viradas para cima, com essa dobra aqui para cima. Vou pegar a minha régua de pet e vou procurar na minha régua de pet o ângulo de 45 graus, que é esse ângulo aqui, olha. Pode ser esse ou esse daqui, ó. O ângulo de 45 graus. Vou vir e vou apoiar aqui embaixo, olha, se os meninos conseguirem mostrar bem, eu estou apoiando o ângulo de 45 graus aqui e vou cortar. Aqui uma dica que eu dou, você em algumas réguas minhas, é que justamente a que eu peguei aqui não tinha essa marcação. Eu uso um durex colorido. Porque como ela tem vários ângulos, às vezes a pessoa se perde. Tem que ter a régua para fazer. Tem que ter, nesse caso tem que ter. ter. No máximo, se você não tiver, vamos dar uma dica. Pega um papel, dobra. Vamos supor, eu tô lá na minha cidadezinha, não acho régua, quero começar a fazer patchwork, vi a Cláudia, quero começar a fazer o patchwork. Pega um quadrado,
Ângulo de 45 graus, o que é o ângulo de 45 graus? É a metade do ângulo de 90, que é um quadrado. Então, se eu pegar um quadrado, cortar ele na diagonal, eu tenho 45 graus. Perfeito. Faz um papelão, corta e usa Professora como de molde. geometria, não é isso? Não, porque a gente fala... Legal. Meu filho que brinca, você fala toda hora ângulo de 45 graus, tem pessoas... Eu sempre penso na minha mãe quando tá assistindo, que é uma senhorinha. Então, às vezes, você tem que simplificar também, né? Fez o ângulo de 45 graus, que é esse daqui, olha. Peguei o ângulo de 45 graus e vou cortar a diagonal. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Sempre aquela dica que eu falo, alinhar, eu estou alinhando o tecido no ângulo. Alinhar tecido, se você é destra, sempre na mão direita. Venho aqui e cortei a mesma coisa. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou cortar as laterais, que a minha aqui já está, elas já estão cortadas. Ana, tem uma pergunta para você. Eu posso fazer um caminho de mesa? Pode. Posso, né? Que nem aqui, ele vai dar 8 peças. Se eu der continuidade, ele dá um caminho. Ele dá um caminho de mesa, Ele dá um viu, caminho de gente? mesa. Olha que aula versátil. E fica moderno, né? Fica lindíssimo. Dá pra fazer uma toalha quadrada. Junta os 4 faz uma toalha quadrada. Entendi. Dá pra fazer várias coisas. Então, o que eu tenho aqui? Tenho as duas da largura e as duas do comprimento e as duas da largura. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma de cada. Vou pegar uma faixa de cada. Olha, vocês como os meninos vão mostrar isso daqui agora. Eu vou pegar uma grande e uma pequena, que é uma da largura e um do comprimento. Deixa eu pegar essa aqui, tá menos amassado, ó. Uma grande e uma pequena. Vou abrir, olha, ela parece uma forquilha, né? Vou vir, vou colocar uma sobre a outra, direito com direito, direito com direito, e vou fazer uma costura com largura de pé de máquina aqui em volta todinho. Então, lembrando que tem que ser a grande com a pequena. Eu já tenho uma aqui pronta para facilitar, para mostrar para as meninas e para os meninos. Eu recebi um e-mail de um rapaz que falou assim, você só fala meninas, mas tem muito menino fazendo. Eu tenho falado também, meninos, porque tem homens que assistem, Tem né, muito fazem. homem fazendo. Aí, olha o que a gente vai fazer. A gente vai costurar, olha. Costurei. Você tá vendo? Eu tenho uma pequena com uma grande. Eu vou fechar a volta todinha. Costurei e vou dar um pique aqui, olha. Tava procurando minha tesoura, mas eu vou dar com o cortador, ó. Vou dar um pique aqui. Dei o pique, passa a costura aberta. Venho aqui, passo a costura com o ferro aberta, ou eu jogo uma para cada lado, tanto faz. Desvirou pro lado. Fechei, olha, eu vou fazer... Segura aqui para mim, me ajuda aqui, ó. Olha, vou fazer a moldura todinha, como se fosse um quadro. Perfeito. Sabe Certo? o que é interessante? O tecido aqui é algodão. Parece uma camurça. Parece uma camurça. Que interessante. O tecido é bem interessante. É o que eu tenho Estampa falado, dele. os tecidos nacionais, a qualidade do nosso tecido é muito boa. Eles são bem interessantes, dão um efeito bem bonito. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma peça, olha, que já foi feita, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou costurar ela do lado do avesso. Eu vou pegar aquela moldura, olha, a minha moldura, e vou costurar ela todinha em volta do avesso. Aham. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e desviro. Desvira. Eu desviro. Ao desvirar, ó, aqui eu precisaria de um ferro, né? Eu já tenho uma passada. Olha, vai desvirando aqui pra mim, fazendo um favor. Olha, a Cláudia vai começar a fazer patchwork, fiquei sabendo logo, logo. Pois você sabe que eu queria mesmo. Acho bem legal. E com uma máquina ajudando, e você é uma mestra, se ensina tão bem. Obrigada. É verdade, a Ana dava aulas, né? Aí eu venho aqui Então, com uma ó. ponta seca, acerto esse cantinho aqui, olha. A dica é, dê uma cortadinha aqui, vem aqui, corta um pedacinho com a tesoura, dê um cortezinho aqui, tira essa ponta, vem com uma ponta seca, uma ponta dura e acerta. Acertou, vai ficar dessa maneira aqui, olha. Não sei se vocês conseguem mostrar aqui, Olha lá, olha. pelo eu monitor, puxando tá aqui, ó. vendo? Olha lá. Tá vendo? Desvirei, aí eu venho aqui e trabalho com um ponto reto ou um ponto decorativo com uma linha marrom. Tá pronto o meu jogo americano. Simples, fácil e olha o acabamento que fica, olha, se você virar, olha o acabamento que fica. Você não sabe como que ele foi feito. Por isso que ele precisa ter o dobro da medida, porque para dar esse acabamento de costura aqui, ó, que fica muito bonito, essa parte aqui, olha, do tecido fica dobrado, então você não sabe por onde começou, onde terminou. Aqui, olha, a gente nem percebe, né, Ana? Olha o acabamento, gente, perfeito. Pontinho miudinho. E esse aqui bem trabalhado, isso que ficou bacana, você trabalhou bem a parte do meio
E aqui bem discreto. Eu sempre penso assim, o que eu quero que chame atenção? Eu quero que chame atenção o trabalho de pet do centro. Se eu colocar uma linha colorida aqui, eu vou chamar atenção para o bordado aqui do ponto. Uhum. Então você tem que ter esse cuidado na hora que você for fazer a sua peça. As peças são lindas. Me conta daqueles seus filhos que ali estão. Ali são todas aulas, tem nos nossos DVDs, dos próximos DVDs também. Tem aulas da loja, de eventos. Gente... Tudo técnica de aulas de pet. Eu não sei, se você assim, a gente tem que pegar tudo com a mão? O brasileiro é latino, né? A gente latino adora pôr a mão. Então pode pegar. Olha o trabalho da mestra, gente. Que coisa, que tem até etiqueta com o nome dela, Ana Cosentino. Ó o acabamento da Ana. Que espetáculo, Isso é uma outra coisa, você virou, isso é uma outra coisa que eu falo para as meninas. Tem muitas senhoras, muitas meninas que falam assim, é tecido de forro, vou colocar um tecido inferior. Não, coloca um tecido de qualidade, um tecido bonito atrás. O trabalho tem o pet tão valorizado na frente quanto atrás também. Olha que bom gosto. Aqui a gente tem 2 tons de verde, um estampado, um floral, um verde musgo. E olha aqui, gente. É o que eu falo, o forro do tecido tem que ser de acordo com a frente também. O acabamento da Ana é uma coisa, é um primor. E essa ideia que você deu é muito interessante. Então, no caso, você pegou 4 tecidos. Peguem aquele tecido que é estampado, reparem até um exercício de observação. Isso. Nas cores que há nessas estampas. Você sempre parte de um principal e do principal você vai escolhendo outras estampas. Por exemplo, aquele tecido que está no nosso cenário, aquele floral de rosa ali. Ou tem um tecido que está decorando o nosso cenário. Que ideia boa. Se eu quisesse fazer uma composição com ele, o estampado, o que eu faria? Eu pegaria o rosa, partiria para o bege, para o verde. Entendi. Até o mostarda entraria. Bárbaro. E essa máquina é a máquina de costura. Claro que a Ana é uma mestra. Então, para quem já tem bagagem de costura, vai trabalhar com ela, fazer vários trabalhos, rende muita produção. Para quem está começando, Ana, sua opinião? Show de bola. Eu acho que para quem está começando e quem já faz muito, ela boa. É interessante. Eu tenho uma isso dessa, nela, eu não? tenho uma dessa lá na minha loja, eu uso muito, é muito boa. Quer dizer, tanto para quem já está na costura há muito tempo e para quem quer se iniciar. Por quê? Porque o preço está muito bom. Hoje no mercado, se fosse uns tempos atrás, era difícil você comprar máquina, né? Hoje no mercado os preços estão muito bons. Então dá para você ter uma máquina de boa qualidade por um bom preço. Muito legal. Essa realmente E é bacana muito porque boa. ela trabalha com quilting patchwork, a gente tem todos os acessórios aqui. A mesa extensora, vocês viram que eu peguei o trabalho da Ana, coloquei aqui, facilita a beça. 80 pontos decorativos, ou seja, você vai ter trabalhos lindíssimos, a fonte alfanumérica, o enfiador de linha automática, porque isso facilita a beça, a sua costura, você produz até mais rápido, 1 ano de garantia e tem o LCD, que é o indicador de pontos, inclusive, gente, com backlight, ou seja, vai ter a iluminação do LCD com todos os acessórios. Para quem ligar e comprar, vai receber de presente da vitrine do artesanato um ferro 3 em 1, inclusive com a função steamer, onde você passa na vertical. Agora, eu sei que as meninas e meninos vão querer saber o preço. É parcelado, tá valendo muito a pena, então tem uma ligação gratuita para vocês de todo o Brasil, que é 0800 380 2000, mas tá valendo a pena, hein, Ana? Além do design dela, que é bem bonito, né? Maravilhosa, linda. Ela pode até ficar exposta numa sala decorando. Eu pensei nisso, exatamente. É Aquele cantinho da sala serve até como elemento de decoração e funcional. 0800 380 2000 ou para quem vai ligar de celular, lá de Juazeiro, de Salvador, Fortaleza, 0 operadora 11 3382 2000. E também esse telefone vale para quem mora em São Paulo, capital. E ou pelo site vitrinedoartesanato.com.br. Dá vontade de beijá-la, essa lindona. Ana, minha querida! Eu queria mandar um beijo para as minhas amigas do Facebook lá, que me seguem, que me acompanham, o canal do YouTube. Beijo para todas. Você é maravilhosa. Obrigada, Acho que todas elas querem fazer isso agora. Um abraço. Obrigada, querida. Deus te abençoe. Amém. Maravilhosa. Obrigada. Fiquem com Deus e a gente se encontra por aí. Valeu.